Essa história inspiradora da águia que foi criada como galinha vai te aproximar de Deus, renovar suas forças e aumentar sua fé. Preste muita atenção. Havia um pequeno fazendeiro e, como em um dia comum, levantou bem cedo e foi cuidar de sua fazenda, tirar leite das vacas, cuidar de seus bois, porcos, cavalos, todos os seus animais e plantação. De tarde ele precisou ir até a cidade comprar umas coisas para a fazenda, mas na volta ele resolveu pegar um caminho diferente, onde por coincidência ele acabou por encontrar um filhote de águia em um estado crítico. O filhote tinha poucas penas e parecia estar no sol há algum tempo e muito fragilizado, beira da estrada. O fazendeiro, com medo do filhote não resistir, pegou o filhote e foi procurar nas árvores e rochas ao redor, esperando encontrar alguma águia por perto para devolver o filhote para seus pais. Mas depois de procurar muito, não encontrou nada, nem mesmo uma águia voando pelas redondezas. Então, sem escolha, o fazendeiro se decidiu e disse: "Se eu deixar o filhote no chão, ele pode acabar servindo de alimento para algum animal. Terei que levá-lo comigo. Não sei criar uma águia, mas sei criar galinhas." E então o fazendeiro foi embora e levou o filhote com ele. Cuidou da águia como podia e resolveu deixá-la junto com suas galinhas. Para a sua surpresa, uma das galinhas colocou o filhotinho debaixo de suas asas como um pintinho e o adotou como se fosse seu filho. E assim, a águia foi crescendo, ficando maior e mais forte, aprendeu a andar como uma galinha, ciscar, comer minhocas e nunca tinha voado. A águia se comportava exatamente como uma galinha, sem saber de sua verdadeira natureza e propósito. Até que um certo dia, um amigo do fazendeiro passando por ali olhou para o galinheiro e se espantou. Ele viu a águia e pensou que ela estava ali para capturar uma galinha. Porém, olhando um pouco mais, ele percebeu que ela se comportava como uma galinha. E então, o amigo foi falar com o fazendeiro, que explicou tudo para seu amigo. Mas o amigo disse: "Aquele pássaro é uma águia e não uma galinha. Tem que tirar ela dali. Ela pode machucar as galinhas e ela nasceu para viver nos céus e não ciscando o chão de um galinheiro." Mas o fazendeiro respondeu: "Não se preocupe, eu criei ela desde filhote como uma galinha. Ela não sabe voar, não sabe usar suas garras e nem sabe ser nada além de galinha." Mas seu amigo não concordou e respondeu: "Águia sempre será águia. Leve ela em um penhasco e jogue ela lá de cima e você verá, ela vai voar." Depois de seu amigo ir embora, o fazendeiro ficou pensando no que o amigo disse. Será mesmo que se eu soltar a águia do penhasco ela vai voar? O fazendeiro, que salvou e sempre cuidou da águia com muito carinho, tinha medo da águia não sobreviver, pois ela era seu animal de estimação. Mas ele também sabia que ela nasceu para voar em lugares altos e não era certo deixá-la no galinheiro. Então, no dia seguinte, o fazendeiro levou a águia até o penhasco mais alto de sua região, pensou 10 vezes antes de fazer o que o amigo disse para ele, e com dor no coração, tomou coragem, pegou a águia que nunca tinha voado e a jogou do penhasco. Enquanto a águia ia caindo toda atrapalhada, sem saber o que fazer, sem dar sinais de querer voar, ele disse: "Eu não devia ter escutado meu amigo. Ela não sabe voar. É uma galinha." E naquela queda que parecia interminável, o fazendeiro viu a águia chegando quase no fim da queda. E quando ela ia se espatifar no chão, no último segundo, ele viu a águia abrindo suas asas, com mais de 2 metros de envergadura, com garras enormes, capazes de perfurar e carregar suas presas, e um bico extremamente afiado, capaz de partir ossos. Aquela majestosa e imponente ave levantou o voo e subiu mais alto que o penhasco, e o fazendeiro, que havia salvado e cuidado dela até aquele momento, ficou emocionado e impressionado com aquela que agiu como uma galinha a vida toda, sem saber de sua verdadeira identidade. E pela primeira vez, ela assumiu sua verdadeira forma, cumprindo seu propósito. Uma águia sendo águia. E assim termina essa história curiosa e incrível.
Muitos podem não levar a sério essa história impressionante, mas ela nos traz ensinamentos profundos sobre a vida cristã que nós devemos guardar no coração e levar para a nossa vida. Essa história revela a realidade de muitos cristãos que estão deixando o mundo tirar sua identidade e dizer que você é uma simples galinha que deve se contentar com o pouco e se acomodar. Mas a sua identidade que o mundo quer esconder é essa. Romanos 8, do 14 ao 16 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não deixe o mundo tirar sua identidade. Sem ela você não é nada, não tem propósito, não tem alegria de viver. A tristeza e a angústia acham brecha para te destruir. Mas nós somos filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. Nunca se esqueça disso. No sentido espiritual, um cristão nasceu para ser como uma águia. Isaías 40, do 28 ao 31 diz: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você está cansado, desanimado, sem forças, sem fé para seguir em frente, eu te digo: volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, leia a palavra, ore mais, volte ao primeiro amor, reconheça sua identidade como filho do Criador de todas as coisas, aquele que morreu por você. Se dedique a Deus e Ele sim, Ele vai trocar de fardo com você. Ele vai renovar suas forças, te encher com o Espírito Santo e vai fazer você voar em lugares altos, porque Deus, o seu Pai, te criou para voar. Se você crê em Deus, escreva nos comentários: Eu serei como a águia, porque Deus é minha força. E compartilhe essa mensagem para abençoar seus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Amém?